E se eu te disser que Salomão nunca invocou demônios e que isso não existe, nem na Bíblia e nem no judaísmo? Mas existe uma ideia muito difundida no ocultismo moderno, especialmente na internet, de que o rei Salomão teria sido um grande mago, um grande praticante de Goécia, alguém que dominava demônios, invocava espíritos e controlava entidades por meios de selos, nomes secretos, rituais. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que ela acabou sendo aceita como uma verdade histórica. Mas quando analisamos as fontes religiosas, históricas, teológicas, com seriedade, meu chapa, essa ideia simplesmente não se sustenta. Nem o judaísmo, nem o cristianismo aceitam a hipótese de que Salomão tenha praticado Goécia ou qualquer forma de magia ritualística envolvendo demônios. Essa associação não existe nos textos bíblicos canônicos e tampouco faz parte de tradição teológica dessas religiões. Na Bíblia hebraica, especialmente nos livros históricos como Reis e Crônicas, Salomão é apresentado como um rei sábio, legislador, poeta, o construtor do templo. Sua sabedoria é descrita como um dom concedido diretamente por Deus. Não existe, não há em nenhum momento a descrição, né? Não descrição, a descrição de invocações, de pactos, de círculos mágicos, rituais de comando espiritual ou submissão de entidades por técnicas ocultas. Quando se afirma que Salomão dominava demônios, é fundamental perguntar: demônios? Segundo qual definição? Vocês deveriam perguntar qual a definição de demônios. Porque o conceito popular de demônio é como um ser essencialmente maligno, rebelde, contra Deus e atuante num conflito cósmico entre o bem e o mal, simplesmente não pertence ao judaísmo. No judaísmo, esse conceito não existe da forma como foi desenvolvido posteriormente, né? Porque é desenvolvido posteriormente e no cristianismo medieval. É isso que o cristianismo medieval acredita. Mas a tradição judaica não trabalha com a ideia de demônios e anjos, de anjos caídos, né? E que existe uma guerra contra Deus. Não existe um inferno governado por demônios, nem entidades espirituais disputando o poder com o Criador. O termo que aparece nos textos rabínicos e no Talmud Shedim, os Shedim não são inimigos de Deus. Não. Eles são forças do mal, eles não são forças do mal absoluto. Eles são compreendidos como criaturas da criação, seres intermediários, nem humanos, nem anjos, que existem dentro da ordem estabelecida por Deus. Estes seres não possuem autonomia moral plena e não são objetos de culto, invocação ou dominação em rituais. No pensamento judaico, não se dialoga com Shedim, não se faz pacto com Shedim, não se busca poder por meio
por meio deles. A relação correta com o mundo espiritual, segundo o judaísmo, é ética, não é mágica. O homem se aproxima de Deus por meio da observância da Torá, da justiça, da sabedoria, da conduta correta, e não por técnicas ocultas. Por isso, a ideia de um Salomão que invoca ou controla entidades espirituais por meio de rituais, cara, seria considerado no judaísmo uma forma de idolatria. Todo o poder vem exclusivamente de Deus dentro do judaísmo. Não há intermediários. Não tem um intermediário autônomo que concede poder espiritual ao ser humano. Logo, a própria estrutura da Goécia, ela entra em choque direto com a teologia judaica. Isso é lógico, tá? Então, se existe um choque com a teologia judaica, não pode dizer que foi Salomão, que Salomão cultuava demônios e que isso vai dar origem à Goécia. Entendeu? O cristianismo, embora possua um conceito mais desenvolvido de demônios como anjos caídos, também rejeita completamente a ideia de Salomão como mago. Os textos cristãos não atribuem a ele nenhum tipo de autoridade de ritual sobre entidades espirituais. Pelo contrário, práticas mágicas sempre foram condenadas como incompatíveis com a fé e associadas à desobediência, ao orgulho espiritual e à tentativa humana de controlar o que pertence exclusivamente a Deus. Se nem judeus, nem cristãos aceitam essa narrativa, então, de onde vem a imagem de Salomão como mestre de Goécia? Essa imagem não nasce na Bíblia. Ela surge fora do cânon, em textos apócrifos e pseudoepígrafes, escritos depois de relatos bíblicos. O mais conhecido é o chamado Testamento de Salomão, um texto tardio que descreve Salomão recebendo um anel mágico e dominando entidades espirituais para construir o templo. Esse texto nunca foi aceito como escritura. Nunca. Esse texto não é aceito como escritura sagrada, nem pelo judaísmo e nem pelo cristianismo. Ainda assim, ele influenciou profundamente o imaginário medieval. A partir daí, e só a partir daí, o nome de Salomão começou a ser usado como um selo de autoridade. Grimórios passaram a ser atribuídos a ele, não porque fossem históricos, mas por quê? Porque o nome Salomão simbolizava sabedoria, simbolizava poder e dava legitimidade espiritual a esses textos. E é nesse contexto que surgem obras como a Clavícula de Salomão, o Lemegeton, e posteriormente a famosa ARS Goetia. Esses textos não são judaicos antigos, não são cristãos primitivos, não têm vínculo histórico com o Salomão bíblico. Eles pertencem a uma tradição esotérica europeia e medieval,
marcado, essa época é marcada pelo medo, pelo simbolismo, pela hierarquia espiritual e o desejo de controle. A Goécia, portanto, não é uma herança bíblica, é uma construção posterior que se apropria do nome de Salomão para dar peso e autoridade e legitimidade a essas práticas que jamais fizeram parte da fé judaica ou cristã. O que Salomão representa, de fato, é um arquétipo diferente. Ele simboliza o rei sábio, o homem que compreende a ordem do mundo, a justiça, o equilíbrio, a responsabilidade do poder. A Goécia transforma esse arquétipo, cara, em outro, a do mago dominador, aquele que busca controlar forças invisíveis por meio de técnicas. São imagens distintas, de épocas distintas, com objetivos totalmente diferentes e distintos. E as pessoas dizem, bruxo, mas tu é o único que não concorda com a Goécia. Existe uma diferença, não é que o bruxo não concorde com a Goécia. O que eu não concordo é com as pessoas dizerem que esta Goécia, que ela é baseada em Salomão. Não. Dizer que não existem entidades espirituais como demônios, ou que foram criados mentalmente, tá? Fica difícil aprofundar isso, então eu gosto de falar para leigos aqui. O que eu não aceito, tá, é associar a Goécia a Salomão. Isso que eu não aceito. Eu não trabalho com Goécia? Não trabalho com Goécia. Por quê? Porque não existe uma concordância. Vocês podem citar a clavícula menor de Salomão, né? Pode citar. Agora apareceu Goécia demoníaca, quimbanda goética. Cara, como é que eu vou concordar numa coisa que tem 300 vertentes, que as próprias pessoas que se envolvem com isso, elas puxam, chegam no século XVI e elas pulam. A Goécia, ela aparece ali no século XVI, se eu não me engano, 16 ou 17, não tenho bem certeza, não lembro disso. E depois elas pulam lá para Salomão e tentam colocar como se Salomão fosse um mago de Goécia. E se tu perguntar para qualquer rabino, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não. E uma pessoa colocou, bruxo, o mundo inteiro pratica Goécia. Tudo bem. O senhor é o único que fala contra. Meu amigo, não seria muito mais fácil eu concordar com tudo isso que as pessoas falam e ir para a internet ganhar dinheiro com isso do que ser contra? Acorda para o mundo. Eu sou contra porque não acho base histórica. Agora, eu não digo, por exemplo, que se você acreditar em algo, magia do caos, que você pode criar uma energia, e isso está ligado aos conceitos, poderia citar aqui, aos conceitos herméticos, o mais básico, né? Aos conceitos herméticos. E a criação de sigilos também na magia do caos. Então, eu não sou contra por ser contra, eu sou contra porque todas as vezes tem um vídeo aqui no canal contando de um caso que eu tive que resolver. E vocês vão encontrar vários aonde esses pseudodemônios, que ninguém sabe exatamente o que é, ninguém sabe exatamente o que é. Tanto que os títulos
Na época bíblica, se Salomão tivesse escrito, não existiam os títulos que eles têm. Eu vou fazer um outro trabalho a respeito disso mais aprofundado. Eu fui muito, como é que eu vou dizer? Eu fui muito superficial nesse trabalho aqui. Vou fazer um trabalho mais aprofundado sobre Goiás. Mas se vocês querem uma ideia, tem um bruxo que passou pela minha casa e ele sabia tudo sobre a Goiás. Cara, o cara tinha uma quantidade de livros absurda em casa. E eu digo, e tu pratica isso? Diz ele, não. Eu tenho todo o conhecimento e não pratico. Digo, por quê? Diz ele assim, diz ele, não veio um ser enviado de Deus me entregar um anel para que eu tivesse domínio sobre os demônios, que é o que a maioria acredita. Diz ele, se não veio para me entregar, então eu não tenho. Ah, bruxo, mas existe uma Goécia que evoca anjos para dominar os demônios. Existe? Em outro trabalho falaremos sobre isso. Meu abraço a todos vocês.